O nosso planeta Terra é um lugar cheio de mistérios e belezas que muitas vezes parecem ter saído de outro mundo. Hoje, vamos dar uma olhada em 16 lugares incríveis que existem aqui, mas que não parecem ser daqui. Prepare-se para ver coisas que desafiam a sua imaginação e talvez até te façam questionar se estamos mesmo no lugar certo. Esqueça os clichês turísticos, as pirâmides que todo mundo já viu, ou o Triângulo das Bermudas que já virou lenda. Não vamos falar de lugares comuns, mas sim de paisagens tão estranhas e surpreendentes que poderiam muito bem estar em outro planeta. Pense em uma praia onde um esqueleto gigante descansa, ou em uma região tão tóxica que a vida mal consegue existir. Esses são os tipos de lugares que vamos explorar. Nossa jornada começa em um deserto que é a cara de Marte. Estamos falando de Wadi Rum, na Jordânia, também conhecido como o Vale da Lua. Quando você olha para as formações rochosas imponentes, as dunas de areia avermelhada e a vastidão silenciosa, é fácil entender por que este lugar foi escolhido como cenário para filmes que se passam no planeta vermelho. A paisagem aqui é tão singular, tão desolada e ao mesmo tempo tão cheia de uma beleza dramática que você sente como se tivesse sido transportado para outro sistema solar. É um deserto de arenito e granito, esculpido pelo vento e pelo tempo, criando arcos naturais, cavernas e cânions profundos. A cor da areia muda do laranja para o vermelho intenso, dependendo da hora do dia, e as montanhas parecem surgir do nada, gigantes e majestosas. As noites em Wadi Rum são um espetáculo à parte, com um céu estrelado que parece infinitamente vasto e brilhante, sem a poluição luminosa das cidades. É um lugar que te faz sentir pequeno diante da grandiosidade da natureza, e ao mesmo tempo te conecta com algo muito antigo e primordial. Os beduínos que vivem ali há séculos conhecem cada pedaço desse vale e contam histórias que se misturam com a própria paisagem. Eles são os guardiões desse pedaço de Marte na Terra. Seguindo para outro continente, encontramos as montanhas coloridas da China, as famosas montanhas Zhangye Dangxia. Se você achava que só em filmes de fantasia existiam montanhas arco-íris, prepare-se para se surpreender. Essas montanhas são uma explosão de cores vibrantes. Vermelho, amarelo, verde, azul e roxo se misturam em camadas que parecem ter sido pintadas à mão por um artista gigante. A formação geológica é resultado de milhões de anos de depósitos de arenito e outros minerais, que foram sendo comprimidos e depois erguidos pelas placas tectônicas. A erosão fez o resto, esculpindo as formas e revelando as camadas coloridas de uma maneira espetacular. É como se a Terra tivesse decidido mostrar sua paleta de cores mais ousada. Andar por ali é como estar dentro de uma obra de arte natural, em escala monumental. A luz do sol muda as cores das montanhas ao longo do dia, criando um espetáculo visual que é diferente a cada momento. É um lembrete poderoso da paciência e da força da natureza. Do vibrante para o austero, chegamos ao deserto do Atacama, no Chile, onde uma mão gigante emerge da areia. A Mão do Deserto, ou Mano del Desierto, é uma escultura monumental criada por Mário Irarrázaval em 1992. No meio da imensidão árida, essa mão de concreto parece ser um pedido de ajuda ou um símbolo da solidão do deserto. Ela tem uns 11 metros de altura, então é impossível não notar. A escultura é um ponto de referência para os viajantes que cruzam o Atacama e se tornou um símbolo de reflexão sobre a presença humana em paisagens tão inóspitas. A ideia do artista era expressar a vulnerabilidade e a impotência do ser humano, e a mão gigante, que parece emergir das profundezas da terra, cumpre bem esse papel. É uma imagem forte, quase surreal, que te faz parar e pensar.
Voltando à Ásia, mas desta vez no Vietnã, nos deparamos com uma ponte que desafia a gravidade e a lógica, a Ponte Dourada, ou Golden Bridge. Ela é um espetáculo arquitetônico, com 150 metros de comprimento, e o que a torna tão especial são as duas mãos gigantes de pedra que parecem sustentá-la. A ilusão é tão perfeita que dá a impressão de que um titã esquecido está segurando a passarela no ar. A ponte oferece vistas panorâmicas deslumbrantes das montanhas e florestas ao redor, e as mãos, com suas texturas e musgos, parecem antigas e cheias de história. É um lugar que combina engenharia moderna com um toque de fantasia, criando uma experiência inesquecível para quem a visita. A ponte se tornou um ícone do Vietnã e um exemplo de como a criatividade humana pode se integrar à natureza de uma forma surpreendente. E por falar em maravilhas naturais, que tal um lugar que parece ter sido feito de nuvens? Pamukkale, na Turquia, é famosa por suas piscinas naturais de calcário branco, que formam terraços em cascata cheios de água azul turquesa. Pamukkale significa castelo de algodão em turco, e o nome descreve perfeitamente a paisagem. A água termal, rica em minerais, flui sobre as encostas, depositando carbonato de cálcio e criando essas formações brancas e brilhantes ao longo de milhares de anos. É como se a montanha estivesse coberta de neve ou algodão, e as piscinas são perfeitas para um banho relaxante. A beleza do lugar é tanta que Pamukkale é patrimônio mundial da Unesco. Caminhar descalço pelos terraços e sentir a água quente nos pés é uma experiência única, quase terapêutica. A paisagem é tão diferente de qualquer outra coisa que você já viu que de novo te faz pensar em outro planeta ou em um sonho. Mas nem todas as paisagens aquáticas são tão convidativas. Na Tanzânia, existe um lago que é tão belo quanto perigoso, o Lago Natron. Este lago é famoso por sua cor avermelhada intensa, que vem de micro-organismos que prosperam em suas águas extremamente salinas e alcalinas. Mas não se engane pela beleza. O Lago Natron é um lugar de morte para a maioria dos animais que ousam entrar em suas águas. A alta concentração de sais minerais, especialmente natrão, e as temperaturas que podem chegar a 60 graus Celsius fazem com que qualquer criatura que mergulhe ali seja petrificada e mumificada. Você pode encontrar carcaças de pássaros e outros animais que parecem estátuas de pedra, preservadas pela química do lago. É um cenário assustador, mas fascinante, que mostra o poder extremo da natureza. A cor avermelhada vibrante do lago, que muda de intensidade dependendo da época do ano e da concentração de algas, é um espetáculo visual, mas também um aviso. As bactérias e algas que vivem no lago são as responsáveis por essa coloração tão estranha e única, transformando o lugar em um ecossistema extremo e isolado. O Lago Natron é um lembrete de que a vida pode se adaptar às condições mais hostis, mas também de que a natureza tem seus próprios limites e perigos. É um lugar que você admira de longe, com respeito e um pouco de medo. As montanhas Zhanghe-Danxia, na China, são outro exemplo de como a natureza pode se superar na arte. Elas são como uma pintura gigante, com cores tão vibrantes que parecem ter sido pintadas à mão. Imagine montanhas que não são só cinzas ou marrons, mas sim uma mistura de vermelho, laranja, amarelo, verde e azul. É um cenário que desafia a imaginação. Essas cores impressionantes não são obra de um artista, mas sim de milhões de anos de processos geológicos. Camadas e camadas de minerais e arenito foram se depositando e depois, com a movimentação das placas tectônicas e a erosão do vento e da chuva, foram esculpidas em formas únicas, revelando todo esse arco-íris natural. Caminhar por lá é como estar em outro planeta ou dentro de um quadro surrealista. Cada curva do caminho revela uma nova combinação de cores, uma nova textura.
É um lugar que inspira e faz a gente se sentir pequeno diante da grandiosidade da terra. A luz do sol, especialmente no nascer ou no pôr do sol, faz com que as cores fiquem ainda mais intensas, transformando a paisagem em algo quase mágico. É difícil descrever a sensação de estar ali, olhando para essas montanhas que parecem ter saído de um sonho. E se a natureza pode esculpir montanhas coloridas, o ser humano também tem sua parcela de criatividade em lugares inusitados. No meio do deserto do Atacama, no Chile, um dos lugares mais secos do mundo, surge algo inesperado. Uma mão gigante emergindo da areia. É a Mano del Desierto, uma escultura criada pelo artista Mário Irarrázaval, em 1992. Feita de concreto e com 11 metros de altura, a mão parece estar pedindo ajuda, ou talvez oferecendo um aceno de boas-vindas no meio do nada. Ela se tornou um ponto de referência para viajantes e um símbolo de solidariedade. A obra é impressionante não só pelo seu tamanho, mas também pela sua localização. O contraste entre a aridez infinita do deserto e a forma humana da mão cria uma sensação de isolamento e introspecção. A mão, com suas veias e rugas, parece tão real que você quase espera que ela se mova. É uma lembrança da presença humana em meio à imensidão da natureza e também da fragilidade e da força do homem. A manutenção da obra é feita pelos próprios moradores da região, que a veem como parte de sua identidade. É um lugar que te faz parar e pensar sobre o papel da arte e da humanidade no mundo. Falando em mãos gigantescas, mas com uma função diferente, temos a Ponte Dourada, ou Golden Bridge, no Vietnã. Ela é um espetáculo arquitetônico que desafia a gravidade e a lógica. Com seus 150 metros de comprimento, o que a torna tão especial são as duas mãos gigantes de pedra que parecem sustentá-la. A ilusão é tão perfeita que dá a impressão de que um titã esquecido está segurando a passarela no ar. A ponte oferece vistas panorâmicas, deslumbrantes das montanhas e florestas ao redor, e as mãos, com suas texturas e musgos, parecem antigas e cheias de história. É um lugar que combina a engenharia moderna com um toque de fantasia, criando uma experiência inesquecível para quem a visita. A ponte se tornou um ícone do Vietnã e um exemplo de como a criatividade humana pode se integrar à natureza de uma forma surpreendente. A sensação de caminhar sobre essa ponte, com as montanhas e o vale se estendendo abaixo, enquanto essas mãos colossais parecem te guiar, é algo que fica na memória. É uma obra que se tornou um ponto turístico obrigatório, atraindo pessoas de todo o mundo para ver essa maravilha da engenharia e da arte. A forma como as mãos foram projetadas, com um aspecto envelhecido e coberto de vegetação, faz com que elas se integrem perfeitamente à paisagem, como se tivessem estado ali por séculos. A Ponte Dourada é mais uma prova de que, com imaginação, podemos criar coisas que parecem ter saído de um livro de contos de fadas. E por falar em maravilhas naturais, que tal um lugar que parece ter sido feito de nuvens? Pamukkale, na Turquia, é famosa por suas piscinas naturais de calcário branco, que formam terraços em cascata cheios de água azul turquesa. Pamukkale significa castelo de algodão, em turco, e o nome descreve perfeitamente a paisagem. A água termal, rica em minerais, flui sobre as encostas, depositando carbonato de cálcio e criando essas formações brancas e brilhantes ao longo de milhares de anos. É como se a montanha estivesse coberta de neve ou algodão, e as piscinas são perfeitas para um banho relaxante. A beleza do lugar é tanta que Pamukkale é patrimônio mundial da Unesco. Caminhar descalço pelos terraços e sentir a água quente nos pés é uma experiência única, quase terapêutica. A paisagem é tão diferente de qualquer outra coisa que você já viu que, de novo, te faz pensar em outro planeta ou em um sonho.
A cor da água, um azul turquesa vibrante, contrasta com o branco puro do calcário, criando uma cena de tirar o fôlego. É um lugar onde a natureza mostra sua capacidade de criar obras de arte que são ao mesmo tempo delicadas e grandiosas. Muitas pessoas visitam Pamukkale não só pela beleza, mas também pelas propriedades terapêuticas da água termal, que é rica em minerais e tem sido usada para tratamentos de saúde por séculos. É uma combinação perfeita de beleza natural e bem-estar. Mas nem todas as paisagens aquáticas são tão convidativas. Na Tanzânia, existe um lago que é tão belo quanto perigoso, o Lago Natron. Este lago é famoso por sua cor avermelhada intensa, que vem de micro-organismos que prosperam em suas águas extremamente salinas e alcalinas. Mas não se engane pela beleza. O Lago Natron é um lugar de morte para a maioria dos animais que ousam entrar em suas águas. A alta concentração de sais minerais, especialmente natrão, e as temperaturas que podem chegar a 60 graus Celsius, fazem com que qualquer criatura que mergulhe ali seja petrificada e mumificada. Você pode encontrar carcaças de pássaros e outros animais que parecem estátuas de pedra, preservadas pela química do lago. É um cenário assustador, mas fascinante, que mostra o poder extremo da natureza. A cor avermelhada vibrante do lago, que muda de intensidade, dependendo da época do ano e da concentração de algas, é um espetáculo visual, mas também um aviso. As bactérias e algas que vivem no lago são as responsáveis por essa coloração tão estranha e única, transformando o lugar em um ecossistema extremo e isolado. O Lago Natron é um lembrete de que a vida pode se adaptar às condições mais hostis, mas também de que a natureza tem seus próprios limites e perigos. É um lugar que você admira de longe, com respeito e um pouco de medo. As margens do lago são frequentemente cobertas por uma crosta branca de sal, e o cheiro pode ser forte devido aos minerais e à decomposição. Apesar de tudo, é um ecossistema vital para algumas espécies, como flamingos, que conseguem se adaptar a essas condições extremas. É um lugar que nos faz refletir sobre a diversidade e a resiliência da vida no planeta. Apesar de toda essa beleza e perigo natural que o Lago Natron apresenta, é importante entender que a natureza tem muitas faces, algumas convidativas e outras assustadoras. A cor avermelhada do lago, como eu disse, não é um truque de luz, mas o resultado da presença de bactérias e micro-organismos que prosperam em um ambiente que seria tóxico para a maioria das formas de vida. Essas bactérias, chamadas halófilas, são adaptadas a viver em águas com altíssimas concentrações de sal. Elas produzem pigmentos vermelhos para se protegerem da intensa radiação solar, e é isso que dá ao lago sua tonalidade carmesim, que pode variar de um rosa pálido a um vermelho profundo, dependendo da estação e da quantidade de água. Essa coloração é um espetáculo à parte e atrai muitos fotógrafos e cientistas interessados em estudar ecossistemas extremos. É um exemplo perfeito de como a vida encontra um jeito, mesmo nas condições mais inóspitas. Ver os flamingos, que são uma das poucas espécies capazes de sobreviver ali, caminhando pelas águas vermelhas, é uma imagem quase surreal. Eles se alimentam das algas que também são adaptadas ao sal e constroem seus ninhos em ilhas de sal no meio do lago, seguras de predadores. É um ciclo de vida que se desenvolve em um cenário que para nós parece vindo de outro mundo, mas que para eles é simplesmente o lar. A beleza desse contraste entre a vida que floresce e a morte que espreita é o que torna o Lago Natron tão fascinante. É um lugar que nos força a questionar nossos próprios limites e a redefinir o que consideramos habitável. A crosta de sal, que se forma ao redor das margens,
branca e brilhante, contrasta com o vermelho vibrante da água, criando uma paisagem de cores fortes e impactantes. O cheiro, muitas vezes forte e mineral, é um lembrete constante da química peculiar do lago. Tudo isso contribui para a sensação de se estar em um lugar único, quase alienígena, na Terra. Saindo das paisagens aquáticas que nos surpreendem, seja pela beleza ou pelo perigo, vamos agora para os fenômenos mais misteriosos que desafiam nossa compreensão. Em Hesdalen, na Noruega, acontece algo que intriga cientistas e curiosos há décadas: as luzes de Hesdalen. Imagine um vale tranquilo, rodeado por montanhas, onde, de repente, luzes misteriosas aparecem no céu. Elas podem ser amarelas ou brancas, flutuam, pulsam, mudam de direção e até mesmo se dividem. Não são aviões nem estrelas cadentes, e ninguém conseguiu dar uma explicação definitiva sobre o que são. As luzes de Hesdalen são um fenômeno sem explicação definida, e é isso que as torna tão intrigantes. Desde os anos 80, quando o fenômeno se tornou mais frequente, o vale atraiu a atenção de pesquisadores do mundo inteiro. Existem diversas teorias, desde fenômenos geológicos envolvendo o gás radônio e a ionização do ar, até a possibilidade de plamas de poeira ou até mesmo algum tipo de atividade extraterrestre, embora essa última seja a menos aceita pelos cientistas. Mas o fato é que ninguém conseguiu reproduzir as condições que geram essas luzes em laboratório, e elas continuam a aparecer, desafiando a ciência. As luzes podem durar de alguns segundos a mais de uma hora, e sua intensidade e forma variam bastante. Algumas vezes parecem esferas brilhantes, outras feixes de luz que se movem rapidamente. Há relatos de pessoas que viram as luzes de perto e não conseguiram identificar uma fonte física. É como se a própria luz fosse o objeto. Isso faz com que o Vale de Hesdalen seja um dos lugares mais misteriosos do planeta, um verdadeiro palco para o inexplicável. A comparação com a aurora boreal é inevitável, já que a Noruega é um dos melhores lugares para se observar esse espetáculo de luzes naturais. Mas enquanto a aurora boreal tem uma explicação científica clara, a interação de partículas solares com a atmosfera da Terra, as luzes de Hesdalen permanecem um enigma. Essa busca por respostas, essa vontade de entender o desconhecido, é o que nos impulsiona a viajar, a explorar. É o desejo de ver com os próprios olhos aquilo que parece impossível, de testemunhar fenômenos que nos fazem questionar a realidade. E falando em viajar para lugares exóticos e cheios de mistério, a gente sabe que uma das maiores preocupações é como lidar com o dinheiro em outros países. Ninguém quer perder tempo com câmbio ou pagar taxas abusivas, né? Por isso, para quem sonha em explorar esses lugares inacreditáveis que estamos falando, uma dica de ouro é ter uma solução prática e segura para suas finanças. Porque, afinal, o que a gente quer é focar na experiência, nas paisagens, nas luzes misteriosas e não nas burocracias bancárias. É exatamente por isso que eu quero falar do Revolut. Se você ainda não conhece, precisa conhecer. O Revolut é um aplicativo que funciona como uma conta global, perfeita para quem viaja ou para quem faz compras em outras moedas. Pensa só, você pode ter uma conta em mais de 30 moedas diferentes, tudo no seu celular. E o melhor, o câmbio é feito na hora, com taxas muito mais baixas do que as dos bancos tradicionais, tipo 0,6%. Isso significa que você economiza um bom dinheiro em cada transação, seja comprando uma lembrancinha na Turquia ou pagando um guia na Noruega. E não é só isso. Com o Revolut, você pode usar o Pix para adicionar dinheiro à sua conta em reais e converter para a moeda que precisar, sem complicação. Ele é aceito em mais de 160 países, o que te dá uma liberdade enorme para explorar o mundo sem se preocupar em andar com muito dinheiro em espécie ou em procurar casas de câmbio.
Milhões de pessoas, cerca de 60 milhões de clientes no mundo todo, já usam o Revolut no dia a dia e em suas viagens. É um jeito inteligente de gerenciar seu dinheiro, com total controle e segurança. Você pode personalizar seu cartão, escolher a cor que mais combina com você e ter a tranquilidade de saber que suas finanças estão organizadas, não importa onde você esteja. Então, se você está planejando sua próxima aventura para ver a aurora boreal, ou quem sabe as luzes de Hesdalen, ou até mesmo se aventurar perto do lago Natron, o Revolut é a ferramenta que você precisa para tornar sua viagem mais fácil e econômica. E para quem ficou até aqui e quer saber mais, tem uma surpresa. O Revolut está oferecendo um cashback de $100 para quem se cadastrar e usar o serviço. É uma oportunidade imperdível para começar a economizar e planejar suas viagens com mais inteligência. Agora, saindo das conveniências da tecnologia para voltar às maravilhas naturais, vamos mergulhar em lugares que parecem ter sido esculpidos por artistas gigantes, mas que são, na verdade, obras da natureza. Falaremos de cavernas de gelo que parecem cristais de outro mundo e de cavernas de cristais gigantes que são de tirar o fôlego. Esses lugares nos fazem pensar em histórias de fantasia, mas são reais e nos esperam para serem explorados. Enigma. Essa busca por respostas, essa vontade de entender o desconhecido é o que nos impulsiona a viajar, a explorar. É o desejo de ver com os próprios olhos aquilo que parece impossível, de testemunhar fenômenos que nos fazem questionar a realidade. E falando em viajar para lugares exóticos e cheios de mistério, a gente sabe que uma das maiores preocupações é como lidar com o dinheiro em outros países. Ninguém quer perder tempo com câmbio ou pagar taxas abusivas, né? Por isso, para quem sonha em explorar esses lugares inacreditáveis que estamos falando, uma dica de ouro é ter uma solução prática e segura para as suas finanças. Porque, afinal, o que a gente quer é focar na experiência, nas paisagens, nas luzes misteriosas e não nas burocracias bancárias. É exatamente por isso que eu quero falar do Revolut. Se você ainda não conhece, precisa conhecer. O Revolut é um aplicativo que funciona como uma conta global, perfeita para quem viaja ou para quem faz compras em outras moedas. Pensa só, você pode ter uma conta em mais de 30 moedas diferentes, tudo no seu celular. E o melhor, o câmbio é feito na hora, com taxas muito mais baixas do que as dos bancos tradicionais, tipo 0,6%. Isso significa que você economiza um bom dinheiro em cada transação, seja comprando uma lembrancinha na Turquia ou pagando um guia na Noruega. E não é só isso. Com o Revolut, você pode usar o Pix para adicionar dinheiro à sua conta em reais e converter para a moeda que precisar, sem complicação. Ele é aceito em mais de 160 países, o que te dá uma liberdade enorme para explorar o mundo sem se preocupar em andar com muito dinheiro em espécie ou em procurar casas de câmbio. Milhões de pessoas, cerca de 60 milhões de clientes no mundo todo, já usam o Revolut no dia a dia e em suas viagens. É um jeito inteligente de gerenciar seu dinheiro com total controle e segurança. Você pode personalizar seu cartão, escolher a cor que mais combina com você e ter a tranquilidade de saber que suas finanças estão organizadas, não importa onde você esteja. Então, se você está planejando sua próxima aventura para ver a aurora boreal, ou quem sabe as luzes de Hesdalen, ou até mesmo se aventurar perto do lago Natron, o Revolut é a ferramenta que você precisa para tornar sua viagem mais fácil e econômica. E para quem ficou até aqui e quer saber mais, tem uma surpresa. O Revolut está oferecendo um cashback de $100 para quem se cadastrar e usar o serviço. É uma oportunidade imperdível para começar a economizar e planejar suas viagens com mais inteligência. Agora,
Saindo das conveniências da tecnologia para voltar às maravilhas naturais, vamos mergulhar em lugares que parecem ter sido esculpidos por artistas gigantes, mas que são, na verdade, obras da natureza. Falaremos de cavernas de gelo que parecem cristais de outro mundo e de cavernas de cristais gigantes que são de tirar o fôlego. Esses lugares nos fazem pensar em histórias de fantasia, mas são reais e nos esperam para serem explorados. A caverna de gelo de Vatnajökull, na Islândia, é um desses lugares que desafiam a imaginação. Imagine-se dentro de uma estrutura que parece ter saído de um sonho, onde o gelo transparente brilha em tons de azul profundo. As paredes, o teto, o chão, tudo é feito de gelo, mas não é um gelo qualquer. É um gelo tão puro e denso que ele absorve todas as outras cores do espectro da luz, deixando apenas o azul para os nossos olhos. É como estar dentro de um cristal gigante, esculpido pela natureza ao longo de milhares de anos. A luz do sol que consegue penetrar pelas fendas cria um espetáculo de reflexos e brilhos que faz você se sentir em outro planeta. As formações variam. Algumas parecem ondas congeladas, outras colunas gigantes, e cada passo ecoa em um silêncio quase sagrado. É uma experiência que mexe com todos os sentidos, um lembrete da beleza poderosa e, ao mesmo tempo, frágil do nosso planeta. É um lugar que exige respeito e admiração e que mostra como a água, em seu estado sólido, pode criar paisagens de uma beleza inigualável. Mas se você acha que gelo azul já é impressionante, espere para conhecer a Caverna dos Cristais, ou Caverna de Naica, no México. Localizada em Chihuahua, essa caverna é um tesouro escondido sob a terra, um lugar que parece ter sido tirado de um filme de ficção científica. Lá dentro, você encontra os maiores cristais de selenita já descobertos no mundo. Estamos falando de cristais que podem ter entre 10 e 30 metros de comprimento, com um diâmetro de até 4 metros. É como se gigantes tivessem deixado suas gemas preciosas espalhadas por ali. A beleza é inegável, com os cristais translúcidos refletindo a pouca luz que entra, criando um brilho quase mágico. No entanto, a beleza vem acompanhada de um perigo extremo. A caverna de Naica é um ambiente hostil, com temperaturas que podem chegar a 58 graus Celsius e uma umidade de 90 a 100%. Essas condições são tão extremas que, sem equipamento especial de refrigeração, uma pessoa não conseguiria sobreviver por mais de 10 minutos lá dentro. A combinação de calor e umidade é o que permitiu o crescimento desses cristais gigantes ao longo de centenas de milhares de anos. A caverna foi descoberta por mineradores em 2000 e desde então tem sido objeto de estudo para cientistas do mundo todo, que tentam entender como a natureza conseguiu criar algo de tamanha magnitude e beleza em um ambiente tão inóspito. É uma prova de que a vida e a geologia encontram caminhos para se manifestar de formas surpreendentes, mesmo nas condições mais adversas. Visitar a Caverna dos Cristais não é para qualquer um, e as expedições são raras e altamente controladas, justamente por causa do perigo. Mas as imagens que temos desse lugar nos permitem sonhar e imaginar a grandiosidade da Terra que guarda segredos tão espetaculares em suas profundezas. É um lembrete de que, por mais que a gente explore, sempre haverá algo novo e inacreditável para descobrir. Algo que nos fará questionar os limites do nosso próprio entendimento. As condições extremas da caverna de Naica nos fazem pensar na resiliência da natureza, mas também na fragilidade humana diante de tanta grandiosidade. De um lugar onde o gelo e os cristais reinam, vamos para outro, onde a arte e a natureza se misturam para criar paisagens que são, ao mesmo tempo, intrigantes e monumentais. É a vez de falarmos sobre esculturas, algumas feitas pela mão do homem e outras pela própria terra,
mas todas gigantescas e capazes de nos deixar boquiabertos. E se falamos de esculturas gigantescas, não podemos deixar de mencionar o Caminho do Gigante, na Irlanda do Norte. Este lugar é um verdadeiro espetáculo da natureza e parece ter sido esculpido por um gigante, como o nome sugere. O Caminho do Gigante é composto por cerca de 40 colunas de basalto que se encaixam perfeitamente, formando um caminho que se estende até o mar. A maioria dessas colunas tem um formato hexagonal, mas algumas têm 4, 5, 7 ou até 8 lados. Elas são tão regulares que parecem ter sido cortadas e polidas por alguma ferramenta, mas a verdade é que foram formadas por um processo geológico totalmente natural. Há cerca de 50 a 60 milhões de anos, houve uma intensa atividade vulcânica na região. A lava basáltica, que é muito fluida, escorreu e resfriou rapidamente, se contraindo e rachando em padrões hexagonais. Esse processo se repetiu várias vezes, camada após camada, criando essas estruturas impressionantes. Caminhar sobre essas colunas é uma experiência fascinante. Você se sente pequeno diante da magnitude da formação e, ao mesmo tempo, conectado a uma força ancestral da Terra. As colunas variam em altura, algumas chegam a 12 metros, e elas formam degraus naturais que levam a diferentes pontos de vista. Há também formações curiosas, como a Bota do Gigante, uma coluna isolada que realmente lembra uma bota, e o Órgão do Gigante, um conjunto de colunas mais altas que parecem os tubos de um órgão musical. O Caminho do Gigante é um patrimônio mundial da Unesco e atrai visitantes de todas as partes do mundo, que vêm para admirar essa maravilha geológica e tentar desvendar os mistérios de sua formação. A lenda local conta que as colunas foram construídas por um gigante chamado Finn McCool, que queria criar uma ponte para a Escócia para lutar contra outro gigante. As lendas dão um toque mágico ao lugar, mas a ciência nos mostra que a natureza em si já é mágica o suficiente para criar algo tão perfeito e simétrico. É um lembrete poderoso de que a Terra está constantemente se transformando e criando obras de arte em escalas que mal conseguimos compreender. A precisão dessas colunas, a forma como elas se encaixam, é algo que desafia a nossa percepção do que é possível na natureza. É um lugar que nos faz rever os nossos conceitos de arquitetura e design, pois a Terra, em sua sabedoria, criou algo que muitas vezes supera qualquer construção humana. A beleza crua e a simetria perfeita do Caminho do Gigante são um convite à contemplação e à admiração. E é nesse espírito de admiração pelas obras grandiosas, sejam elas naturais ou criadas pelo homem, que vamos agora para um lugar na França onde uma serpente gigante parece emergir das águas. A serpente do oceano, ou Serpent d'Océan, como é conhecida, não é uma criatura viva, mas uma escultura monumental que se estende por 130 metros na costa de Saint-Brévin-les-Pins, na foz do rio Loire. Esta obra de arte impressionante foi criada pelo artista chinês Huang Yongping em 2012 e faz parte da exposição de arte contemporânea Estuaire. A escultura representa o esqueleto de uma serpente marinha gigante, com suas vértebras se estendendo e se contorcendo ao longo da praia, mergulhando e emergindo da água de acordo com as marés. O que torna a serpente do oceano tão fascinante é a sua interação com o ambiente natural. Em maré baixa, a maior parte do esqueleto fica exposta, revelando a complexidade de sua forma e o material metálico que brilha sob o sol. Em maré alta, a água cobre grande parte da estrutura, deixando apenas a cabeça e algumas partes das vértebras visíveis, dando a impressão de que a criatura está nadando ou espreitando. A obra é feita de alumínio, um material que resiste bem à corrosão da água salgada, garantindo sua durabilidade e a manutenção de sua forma por muitos anos. A cabeça da serpente, com seus olhos vazios e sua boca aberta, é particularmente impressionante.
Ela parece estar olhando para o horizonte, talvez em busca de algo, ou apenas observando o incessante movimento das ondas. Wang Yongping era conhecido por suas obras que exploravam temas de identidade, história e a relação entre a natureza e o homem. A serpente do oceano não é diferente. Ela evoca mitos antigos de criaturas marinhas gigantes que habitam os oceanos, ao mesmo tempo em que nos faz refletir sobre a fragilidade dos ecossistemas marinhos e o impacto humano na natureza. A escultura se tornou um ponto turístico popular, atraindo pessoas que vêm para admirar sua beleza artística e a maneira como ela se integra perfeitamente à paisagem costeira. É um exemplo de como a arte pode intervir no ambiente de uma forma que complementa e realça a beleza natural, em vez de competir com ela. A obra também muda de aspecto conforme a luz do dia e as condições climáticas. Em dias ensolarados, o alumínio reflete o céu azul. Em dias nublados, assume tons mais sombrios e misteriosos. Ao pôr do sol, a silhueta da serpente contra o céu alaranjado é de tirar o fôlego. A ideia de uma serpente gigante rastejando pela costa é, por si só, algo que prende a atenção. Mas a execução de Wang Yongping eleva a experiência a outro nível, transformando um simples esqueleto em uma meditação sobre a vida, a morte e o ciclo eterno da natureza. É como se a própria Terra estivesse exibindo um fóssil de um passado distante, ou talvez de um futuro distópico. A arte, neste caso, não apenas decora, mas também provoca e questiona. Ela nos convida a imaginar as histórias que essa serpente poderia contar, os segredos que ela guarda e a sua relação com o vasto e misterioso oceano. Saindo da costa francesa e nos aventurando para o outro lado do Atlântico, chegamos à Irlanda do Norte, onde a natureza, por si só, criou uma escultura monumental que desafia a nossa compreensão. O Caminho do Gigante, ou Giant's Causeway, é um lugar que parece ter saído de um livro de fantasia, mas é totalmente real e espetacular. Como já mencionamos, este patrimônio mundial da Unesco é uma formação geológica única, composta por mais de 40.000 colunas de basalto que se encaixam de forma tão precisa que parecem ter sido esculpidas por alguma civilização antiga ou, como a lenda sugere, por um gigante. A lenda mais famosa conta que as colunas foram construídas pelo gigante irlandês Finn McCool, que queria criar uma ponte para a Escócia para desafiar o gigante escocês Benandonner. Finn teria construído a ponte, mas ao ver o tamanho de Benandonner, se arrependeu. Sua esposa esperta disfarçou Finn de bebê gigante, e quando Benandonner viu o bebê, imaginou o tamanho do pai e fugiu aterrorizado, destruindo a ponte em seu caminho. O que restou foi o caminho do gigante. A ciência, porém, tem uma explicação igualmente impressionante. Há cerca de 50 a 60 milhões de anos, a região experimentou intensa atividade vulcânica. A lava basáltica, que é bastante fluida, escorreu e se resfriou rapidamente ao entrar em contato com o ar e a água. Durante o processo de resfriamento, a lava se contraiu e rachou em padrões hexagonais, formando essas colunas perfeitas. Esse processo se repetiu várias vezes, camada após camada, criando a paisagem que vemos hoje. A maioria das colunas é hexagonal, mas algumas têm 4, 5, 7 ou até 8 lados, mostrando a variabilidade da natureza. Elas variam em altura, algumas atingindo até 12 metros, e formam degraus naturais que levam a diferentes pontos de vista. Caminhar sobre essas colunas é uma experiência surreal. A sensação é de estar em um lugar que não pertence a este mundo, como se tivéssemos aterrissado em outro planeta. A perfeição e a simetria das formações são impressionantes, e é difícil acreditar que tudo aquilo é obra da natureza. A água do mar bate nas colunas, criando um som hipnotizante, e o ar salgado preenche os pulmões.
Há formações curiosas como a Bota do Gigante, uma coluna isolada que parece uma bota gigante, e o Órgão do Gigante, um conjunto de colunas mais altas que se assemelham aos tubos de um órgão musical. O Caminho do Gigante não é apenas um espetáculo visual. É também um ecossistema vibrante, lar de diversas espécies de aves marinhas e plantas raras. A interação entre a terra, o mar e essas formações rochosas cria um ambiente dinâmico e sempre em mudança. Em dias de tempestade, as ondas batem com força nas colunas, mostrando a resiliência da natureza. Em dias calmos, o local convida à contemplação e à reflexão sobre a vastidão do tempo geológico e a força dos processos naturais. A cada passo, a cada olhar, somos lembrados da capacidade da Terra de criar maravilhas que superam qualquer imaginação humana. É um testemunho da arte da natureza em sua forma mais grandiosa e inexplicável. E falando em lugares que nos fazem sentir em outro planeta, não podemos deixar de mencionar o Salar de Uyuni, na Bolívia. Este é o maior deserto de sal do mundo, uma extensão branca e infinita que se estende por mais de 0 quilômetros quadrados. Imagine um lugar tão vasto e plano que o horizonte parece se curvar. Em sua maior parte, o salar é composto por uma camada de sal que pode chegar a 10 metros de espessura, resultado da evaporação de lagos pré-históricos. A sensação de caminhar sobre ele é indescritível, como se estivéssemos pisando nas nuvens ou em um espelho gigante. Mas o espetáculo verdadeiro acontece quando chove. Durante a estação chuvosa, uma fina camada de água se acumula sobre a superfície do sal, transformando o Salar de Uyuni no maior espelho natural do mundo. O céu se reflete de forma tão perfeita que é quase impossível distinguir onde termina a terra e começa o céu. É uma ilusão de ótica que desafia a percepção, criando paisagens que parecem saídas de sonhos. As nuvens flutuam sob os pés, e o pôr do sol se duplica em um espetáculo de cores que se estende até onde a vista alcança. As fotos tiradas aqui são famosas por parecerem montagens, mas são totalmente reais. Carros e pessoas parecem flutuar no ar. E a perspectiva é tão distorcida que o senso de profundidade se perde completamente. Neste cenário surreal, a paisagem é pontuada por ilhas de cactos gigantes, como a Isla Incahuasi, que oferecem um contraste verde e vivo à imensidão branca. Essas ilhas são restos de antigos vulcões e abrigam cactos que podem ter centenas de anos. A vida selvagem também encontra seu caminho aqui, com flamingos coloridos que se alimentam nas águas rasas, adicionando um toque de cor vibrante ao cenário monocromático. O Salar de Uyuni não é apenas uma maravilha visual, mas também uma importante reserva de lítio, um mineral crucial para a tecnologia moderna. A exploração desse recurso é um desafio, equilibrando a necessidade econômica com a preservação de um ecossistema tão único e frágil. Visitar o Salar é uma jornada que expande a mente, nos lembrando da beleza e da estranheza que nosso planeta pode oferecer. É um lugar que nos faz questionar os limites da realidade e nos convida a sonhar acordados. E se falamos de lugares que parecem flutuar, temos que ir para a América do Sul, na tríplice fronteira entre Brasil, Venezuela e Guiana, onde se ergue o majestoso Monte Roraima. Esta montanha é um tepui, uma espécie de mesa rochosa antiga, com seu topo plano e laterais que caem em precipícios verticais. O Monte Roraima é constantemente envolto em neblina e nuvens, dando a impressão de que está flutuando acima da terra. A cada manhã, as nuvens se movem e se dissipam de forma misteriosa, revelando e escondendo a montanha, como se ela fosse um ser vivo respirando. É uma visão que inspira lendas e fábulas, e não é à toa que muitos acreditam que foi a inspiração para o paraíso das cachoeiras do filme Up Altas Aventuras.
A jornada até o topo do Monte Roraima é uma aventura por si só. É uma trilha desafiadora que atravessa florestas densas, rios e paisagens rochosas. Mas a recompensa é um mundo à parte. No topo, a vegetação é única, com plantas carnívoras e orquídeas raras que se adaptaram a um solo pobre em nutrientes. O platô é um labirinto de formações rochosas esculpidas pelo vento e pela chuva ao longo de milhões de anos. Há pedras que parecem animais, figuras humanas e até mesmo cidades em miniatura. A água da chuva se acumula em piscinas naturais, formando pequenos lagos de águas cristalinas, onde se pode nadar em meio à paisagem de outro mundo. O que mais intriga no Monte Roraima são as suas formações rochosas. Em muitos pontos, parece que as pedras foram perfeitamente cortadas e equilibradas umas sobre as outras, desafiando a gravidade. Algumas se assemelham a blocos gigantes empilhados, enquanto outras possuem arestas tão retas que poderiam ter sido feitas por ferramentas. Cientistas explicam que essas formações são resultado da erosão diferencial, onde a água e o vento desgastam as rochas em diferentes velocidades, criando essas formas peculiares. Mas, para o observador comum, é difícil não se maravilhar com a precisão e a simetria de algumas dessas estruturas. Elas dão um ar de mistério ao local, como se houvesse uma inteligência por trás de sua criação, ou como se o tempo e os elementos tivessem trabalhado com uma paciência e uma arte que vão além da nossa compreensão. A neblina e as chuvas frequentes criam um ambiente úmido e místico, onde musgos e líquens cobrem as rochas, dando-lhes uma aparência ainda mais antiga. As cachoeiras que caem dos penhascos verticais são espetáculos à parte, algumas tão altas que a água se pulveriza antes de atingir o chão. O Monte Roraima é um testemunho vivo da geologia da Terra, uma cápsula do tempo que guarda segredos de milhões de anos. Cada passo no topo é como pisar em um solo intocado, um lugar onde a natureza reina soberana e a presença humana é apenas um sussurro. É um lugar que nos conecta com a essência do planeta, com sua força e sua beleza indomável. A sensação de estar ali, no topo do mundo, com as nuvens abaixo e as formações rochosas ao redor, é de pura admiração e respeito pela grandeza da Terra. É um lembrete de que, por mais que a ciência avance, sempre haverá mistérios a serem desvendados e maravilhas a serem contempladas. No entanto, nem todos os lugares incríveis do nosso planeta são apenas fontes de admiração e beleza. Alguns carregam em si um perigo latente, uma força da natureza que, se despertada, poderia mudar a face do mundo. Um desses lugares é a caldeira de Yellowstone, nos Estados Unidos. Yellowstone é famoso por seus geysers espetaculares, suas fontes termais borbulhantes e sua vida selvagem abundante, mas por baixo de toda essa beleza natural reside um dos maiores supervulcões do mundo. A caldeira é, na verdade, uma cratera gigante formada por erupções vulcânicas massivas que ocorreram há milhões de anos. É como se o chão que pisamos fosse a tampa de uma panela de pressão gigantesca, com uma energia inimaginável borbulhando logo abaixo. A atividade geotérmica em Yellowstone é um lembrete constante dessa força subterrânea. Os geysers, como o famoso Old Faithful, que jorra água fervente a alturas impressionantes em intervalos regulares, são a válvula de escape desse sistema. As piscinas de lama e as fumarolas que liberam vapor e gases quentes são sinais de que o magma está relativamente perto da superfície. É uma usina de energia natural, em constante movimento e transformação. Mas o que realmente preocupa os cientistas e o público em geral é o potencial apocalíptico de uma erupção de supervulcão. Uma erupção de Yellowstone não seria como as erupções vulcânicas que vemos na televisão, com lava escorrendo e cinzas caindo localmente. Seria um evento de proporções globais.
As estimativas mais conservadoras sugerem que uma erupção desse porte liberaria uma quantidade colossal de cinzas e gases na atmosfera. Essa nuvem de cinzas se espalharia por todo o continente, cobrindo vastas áreas dos Estados Unidos e Canadá, em uma camada espessa, sufocando plantações, bloqueando a luz solar e causando um inverno vulcânico que duraria anos. A temperatura média global cairia drasticamente, alterando os padrões climáticos em todo o planeta. As consequências para a vida na Terra seriam catastróficas. A agricultura seria devastada, levando a uma escassez global de alimentos. A vida vegetal e animal seria severamente afetada. A própria luz do sol, essencial para a existência, seria obscurecida por um véu de poeira e cinzas. Seria um cenário digno de filmes de ficção científica, mas com a diferença assustadora de ser uma possibilidade real, ainda que remota. A infraestrutura global entraria em colapso, pois a visibilidade seria mínima e a comunicação seria prejudicada. As cadeias de suprimentos seriam rompidas e a sociedade como a conhecemos seria forçada a se adaptar a um novo e hostil ambiente. Apesar desse cenário sombrio, é importante ressaltar que a probabilidade de uma erupção de Yellowstone em um futuro próximo é considerada muito baixa. O local é intensamente monitorado por cientistas do Serviço Geológico dos Estados Unidos. Sensores sísmicos detectam qualquer tremor de terra. Medidores de deformação do solo registram o menor inchaço ou afundamento da superfície. E analisadores de gases monitoram a composição dos vapores que saem do solo. Qualquer mudança significativa nesses indicadores seria um aviso prévio, dando tempo para que medidas de precaução fossem tomadas. Os cientistas estudam o histórico de erupções do supervulcão, que ocorreram em intervalos de centenas de milhares de anos. A última grande erupção foi há cerca de 640 mil anos. Embora não haja um padrão exato, os dados mostram que esses eventos são extremamente raros. O monitoramento contínuo tem como objetivo entender melhor o sistema vulcânico e identificar quaisquer sinais de que uma erupção esteja se aproximando. Até agora, não há evidências de uma erupção iminente. O que existe é uma série de pequenos tremores, inchaços e desinflações do solo que são normais para um sistema vulcânico ativo. Esse monitoramento constante é crucial. Ele permite que os cientistas distingam entre a atividade normal do vulcão e os sinais de um possível evento maior. É um trabalho de vigilância silenciosa e constante, protegendo o planeta de um perigo que, embora assustador, é compreendido e acompanhado de perto. Portanto, enquanto Yellowstone continua a ser um lugar de beleza natural incomparável e um lembrete do poder bruto da Terra, ele também é um testemunho da capacidade humana de ciência e vigilância. Esses 16 lugares incríveis que exploramos, desde o Vale da Lua em Wadi Rum até a caldeira de Yellowstone, nos mostram a diversidade e a complexidade do nosso planeta. Eles nos fazem questionar o que é real e o que é possível, nos inspiram a viajar e a explorar, e nos lembram que a Terra é um lugar de maravilhas inesgotáveis. Cada um desses locais, seja pela sua beleza estonteante, pelo seu mistério ou pelo seu potencial perigoso, nos convida a olhar para o mundo com novos olhos, a apreciar as forças da natureza e a reconhecer que, mesmo em um mundo tão conhecido, ainda há muito a ser descoberto e compreendido. A Terra é, de fato, um lugar repleto de cenários que parecem ter saído de outros planetas, e é um privilégio poder testemunhar e aprender com cada um deles.